felicidade, igreja, estar mais uma tarde aqui com vocês, amém? Amém. Tira o fundo para mim, porque dá direitos autorais, igreja. Está no YouTube, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Mais de 100 pessoas assistem as pregações dessa igreja, da tarde da bênção, né? Tem uma pregação minha que já está com 1.600 visualizações, então é para honra e glória do Senhor, não é para a nossa glória. Amém. O importante é que a palavra está indo embora, Deus está levando, soprando, como é promessa, né, igreja? Amém. E eu estou com a palavra que se encontra em Neemias, capítulo 1, você que trouxe a sua Bíblia, é lá perto do livro de Reis, passa todos os livros de Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí vem Neemias. Amém, igreja? Ajuda a irmã ali, apóstolo. Depois de 2 Crônicas, passa todos os livros de Reis, 2 Crônicas, aí já vem o livro de Neemias. Quer que eu vou aí? Quer que eu vou aí? Desde já eu cumprimento a todos os irmãos do canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo a palavra do Senhor, que têm um desejo de aprender. Que o Espírito Santo venha falar através de mais uma palavra. Amém, igreja? Amém. Vamos à palavra. Neemias, capítulo 1, e depois eu vou para o capítulo 4, igreja. Amém? Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, ou seja, derrubado, e as suas portas queimadas. Capítulo 4 ainda de Neemias. Vamos lá para o capítulo 4. Não é versículo 4, capítulo 4, igreja. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Edificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. E até aqui, igreja, vamos à explicação da palavra. Amém. Neemias estava na cidade de Suzã, no reino da Pérsia. Ele era copeiro do rei, com o nome de Artaxerxes. Este é o nome do rei. Igreja, eu quero que vocês prestem atenção, porque Deus vai falar poderosamente com vocês que estão aqui. Glória a Deus. É Deus quem traz, e se vocês estão aqui, foi Deus que trouxe. Amém. Deus tem promessa para mim e para a sua vida através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Neemias estava sendo copeiro do rei na Pérsia, num país distante, porque o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia por causa do pecado, por causa da idolatria, porque fizeram da casa de Deus templos pagãos, colocavam imagens no templo
obrigação de servir vinho ao rei, de dar alegria ao rei. Porém, o rei nunca tinha olhado para a cara de Neemias e visto ele triste. Mas já fazia 4 meses que Neemias estava orando pelo povo que estava lá na Judéia. Porque o rei Ciro, quando se tornou rei da Babilônia, ele ordenou que se fizesse um templo novamente lá em Israel, que levantasse o templo que Nabucodonosor mandou queimar, que destruiu os muros, destruiu o templo, colocou fogo nas portas do templo, e o templo lá em Israel, em Jerusalém, estava destruído. Era uma vergonha. Então um dos irmãos de Neemias vai à Pérsia e dá notícia. E Neemias pergunta: como vai os meus irmãos que estão lá na Judéia? Eles tinham acabado de chegar do cativo da Babilônia. Estavam todos na miséria, destruídos. As portas do templo estavam queimadas, as paredes do templo derrubadas, tudo destruído. Neemias entrou numa tremenda angústia por saber que a terra dos seus antepassados estava toda destruída. Neemias morava na casa do rei. Ele tinha todas as regalias. Ele não era empregado que fazia limpeza na igreja, nem era copeiro. Ele servia o rei com vinho para dar alegria. Neemias era uma pessoa que estava sempre onde tinha a festa do rei. Se tinha uma festa, Neemias estava presente, porque ele que carregava o vinho. Ele que tinha que servir o rei com o vinho. E o vinho representava a alegria, como representa até hoje. Então, quando a pessoa quer dar uma festa, o que ela faz? Ela convida os amigos e serve refrigerante, bebida, comida. Porque sem comida não tem festa, não tem alegria. E não era diferente, igreja. E Neemias estava nessa posição, tendo o cargo de servir vinho ao rei em todas as festas, em todas as ocasiões. Só que ele recebe a visita de um dos irmãos dele, com o nome de Anani, e pergunta: como que vai os meus irmãos? Ixi, lá em Israel está uma miséria total. Os prefeitos, os governadores tomaram as terras. Não está muito alto o microfone, vai sair ruim ali. Abaixa ele. Tomaram as terras do povo de Deus. Obrigavam eles a pagar impostos altíssimos. Então o povo judeu estava em Israel numa tremenda miséria. E quem estava judiando do povo judeu que estava lá em Israel? Misericórdia. O que está acontecendo? Vamos esperar aqui, igreja, para não dar interferência na pregação, amém? Então eu prego sem microfone mesmo, eu prego sem microfone. Eu prego sem microfone. Vou pregar sem microfone, igreja. Desliga aí. Põe para carregar. Igreja, tremenda era a miséria por causa do pecado do povo, do próprio povo judeu. Mas Neemias se revolta. No período de 4 meses, ele ora a Deus para que Deus venha fazer algo pelo seu país, por Israel e principalmente por Jerusalém, onde ficava o templo de Deus. E ele ora, e durante 4 meses ele ficou em oração. O rei nunca tinha visto ele triste, mas depois de 4 meses ele orando, o rei vê o semblante dele triste e pergunta: Neemias, você está tão triste? O que está acontecendo? Eu nunca te vi triste. Ou seja, ele já estava triste, ele sempre esteve triste, só que o rei nunca tinha visto e nem olhado para a cara dele. Mas quando você ora, o rei dos céus, que hoje é Jesus Cristo, quando você entra, pode deixar, amor, sem microfone. Quando você entra na presença de Deus, o rei do céu, ele passa a olhar para você diferente. Eu não vou usar microfone, está muito microfone. Aleluia. Quando você entra na presença de Deus, igreja, hoje o rei que existe é Jesus. O livro de Reis veio para a igreja ser como exemplo. Os reis que surgiram, Davi,
caminhos do Senhor. Davi quis construir o templo, ele só não construiu porque ele matou muitas pessoas. Deus falou, você não vai construir, mas o seu filho vai construir, Salomão. Então o desejo de Deus é que se construa. O desejo de Deus é que seja feito, sim, a casa do Senhor, que nós se congregue, que nós se reúna. Então por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Mas o que acontece? O templo estava queimado, igreja. As muralhas estavam derrubadas. E era gigantesco, quilômetros e mais quilômetros de muralhas. Estavam todas derrubadas, igreja. Neemias coloca no coração dele o desejo de ir para Israel, ir para Jerusalém e edificar os muros que estão derrubados lá em Jerusalém. Não é diferente da nossa vida, igreja, da casa do Senhor. Às vezes a sua casa está toda destruturada, toda bagunçada, toda queimada, família destruída, casamento destruído. Mas se não tiver um muro, vai ser motivo de chacota. Todos que passarem vai ver a sua vergonha. Todos que passarem vai olhar e vai falar, que casa é essa? Nós estamos vendo tudo que está acontecendo lá dentro, que bagunça. Não vai pensar que não estava uma bagunça o templo, o resto que sobrou. Quando voltaram da Babilônia, vieram sacerdotes, vieram levitas e foram para o templo mesmo destruído e tentaram cultuar a Deus na bagunça. A verdade é que estava uma bagunça. Os sacerdotes tinham casado com mulheres estrangeiras e não podia. Sacerdote só podia casar com mulheres de Israel, mulheres virgens, que não fossem divorciadas. Tinha uma linha para poder ser sacerdote e eles não estavam obedecendo. Estavam casando ali com mulheres estrangeiras e estavam cultuando ali naquele templo, desobedecendo a Deus e fazendo tudo que não agradava a Deus. Não davam mais os dízimos para os levitas, que eram responsáveis de cuidar da casa do Senhor. Os levitas tinham pegado suas coisas e ido embora para as suas terras, não ficava nem lá no templo. Não tinha quem limpava o templo, não tinha quem cuidava do templo, não tinha guardas no templo, porque o dízimo era para pagar os guardas, para pagar os levitas. E como os israelitas já não pagavam mais o dízimo, porque tamanha era a bagunça que estava, não só do templo estar destruído, só tinha um restinho do templo, como eles cultuavam lá em Israel, com o templo todo queimado, todo destruído e ainda no pecado. No pecado, na bagunça. Mas Neemias, ele estava preocupado em edificar primeiramente os muros. Verdade ou mentira se você tem uma casa que é velha, toda feia, que ninguém dá nada pela tua casa, mas se você fizer um muro muito bonito, uma fachada, um portão muito bonito, quem de fora passa e fala, nossa, que casa boa, que casa bonita, eu queria ter uma casa dessa. A pessoa nem viu a casa. A pessoa ainda nem viu a casa, ela só viu o muro e viu o portão da sua casa, mas é tudo bonito, mas lá dentro está tudo queimado, tudo destruído. É assim que está a minha e a sua vida, fora da presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, a nossa vida fica toda bagunçada. É por isso que nós temos que estar na presença de Deus com retidão. Porque se tiver tudo bagunçado lá dentro e não tiver o muro, todo mundo que passar vai rir de você e você vai ser motivo de chacota. Neemias não queria mais que o povo dele fosse motivo de chacota e de piada. Neemias se preocupou primeiramente, igreja, em reconstruir os muros de Jerusalém. E depois, mais para frente, você vai estudar a história, você vai ver que depois, lá no fim da história de Neemias, Neemias vai arrumar tudo, juntamente com o sacerdote Esdra. O sacerdote que casaram com mulheres estrangeiras vai ter que mandar as mulheres estrangeiras todas embora para os seus países. Quem não estava dando dízimo vai ter que passar a dar o dízimo. Os levitas que tinham ido embora para o seu sítio, para as suas terras, volta a morar no templo e cuidar do templo. Os guardas voltam a morar no templo e cuidar do templo. Neemias, ele faz uma verdadeira revolução, igreja.
Neemias faz uma verdadeira revolução. Só que aparece, igreja, no capítulo 4, Tobias e Sambalate. Eles eram samaritanos que moravam em Israel. O samaritano, para você que não sabe, ele adora a Deus e adora o santo. Que as pessoas aí fazem. Um santo de imagem de pedra, de escultura. O samaritano é isso. Ele adora tanto a Deus como um santo que a pessoa inventa. E dá um nome para aquele santo. Isso aí, lá em Israel, era chamado samaritano. E Tobias e Sambalate eram esses dois samaritanos que estavam tirando sarro de Neemias. Neemias fala com o rei que queria voltar. Ele não só volta como copeiro do rei. O rei da Pérsia coloca Neemias como governador, igreja, de Jerusalém, para edificar o muro e reparar o templo que estava destruído. O que isso significa, igreja? Você, longe da sua casa, você é motivo de chacota. Você, no seu país, na sua casa, com a sua família, Deus te coloca numa posição de honra. O diabo, ele quer tirar o que é teu, tirar você da tua posição. Neemias na Pérsia estava como copeiro, mas em Israel era governador. Quando você não abre mão da sua terra, do seu país, do seu povo, da sua casa, da sua família, a não ser que seja por causa do evangelho, Deus, ele te coloca numa posição de honra. Muitas pessoas querem abandonar a família, quer largar o marido, quer destruir o casamento, quer destruir os filhos. O filho não presta, é melhor largar esse menino para lá. Quer largar tudo, vai ficar numa situação de humilhação. Porque Neemias só foi exaltado quando cuidou dos seus irmãos. Ele voltou para Jerusalém. Deus colocou ele como governador de Jerusalém, exaltou ele e deu a ele condições de construir. Ele pede cartas ao rei, porque a igreja, a Pérsia, ela tinha dominado a Babilônia tinha dominado os israelitas. Só que nesse período, quem estava dominando era o rei da Pérsia. Então, nesse momento, o rei que estava governando era o rei Artaxerxes, é o nome dele. Ele manda cartas para Neemias, dizendo que ele pode ir lá no bosque, pegar todas as árvores que ele precisar para fazer os muros, para fazer o templo. Ele recebe cartas, igreja, com autorização para fazer o que ele quiser em Jerusalém. O rei da Pérsia, o governador do mundo, deu a Neemias todas as cartas necessárias para ele edificar o muro que estava derrubado. Então ele chegando lá, dá de cara com esses homens, Tobias e Sambalate, e ele tira sarro. Eu vou voltar aqui para você ver. Neemias 4, versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Tirando sarro. Ainda que você edificar esse muro, vai vir uma raposa que facilmente vai derrubar. Tentando tirar a fé de Neemias. Nós não podemos deixar que nenhuma raposa, igreja, venha tentar nos derrubar. O que é a raposa? É o fuxico. O disse-me disse. O disse-me disse. Falaram de você. Falaram isso. Você não pode deixar que nada te tira da casa do Senhor. E mãos à obra no que Deus te colocou. Glória a Deus. Porque tentaram fazer isso com Neemias. Tentaram parar ele na obra dos muros, na edificação dos muros. Mas ele não deu ouvido. Ele continuou. No capítulo 4 ainda vai falar que Neemias, igreja, e o povo de Deus que estava com ele trabalhando na obra, dormia com as espadas e com a lança numa mão. E com a outra, com a ferramenta do trabalho. Ou seja,
chefes de família juntamente com a sua família em cada buraco. Vamos lá, aqui está um pedaço do muro, aqui está outro pedaço do muro e aqui tem um buraco. Neemias colocava um chefe de família com a sua família naquele buraco, para quando viessem os inimigos tentar matar todo mundo, aquela família de Deus lutasse e não deixasse que parasse as obras. Porque Sanbalate e Neemias convocou muitos samaritanos para tentar parar a obra, para matar os judeus. Mas eles estavam com lanças, com escudos e com a ferramenta do trabalho. Enquanto um colocava um tijolinho, o outro lá estava lá com a sua arma, que na época não era arma, fala lanças, escudo, vigiando, porque se o inimigo viesse tentar matar aquele que estava levantando o muro, ele ia lá e matava primeiro. A muralha demorou 52 dias e foi edificada. Em 52 dias, muito rápido, a Bíblia vai dizer, igreja, que Neemias, ele quase nem comia. Ele podia comer a melhor comida, ele era governador. O que Neemias fez? Ele colocou muitos judeus para morar na casa dele, porque ele era governador, ele morava numa mansão. Ele colocou judeus para morar com ele, para ele cuidar dos judeus. E ele ainda dava muita comida, matava muitos bois, galinha. Era aquele banquete. Neemias matava a fome do povo. Era um ótimo governador. E falava, vamos trabalhar. Vamos edificar o muro. O muro está destruído. E muitas pessoas não querem trabalhar para a obra de Deus. É por isso que eu disse que essa pregação era muito forte. As pessoas vê, muitas das vezes, a igreja, às vezes, destruída e quer terminar de destruir. Vê a igreja acabada e quer terminar de acabar. Só que Neemias fala e faz uma oração, que essas pessoas que querem o mal da obra de Deus, elas vão ter com Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Ninguém tem o direito de tentar destruir uma obra que Deus edificou. Ninguém tem esse direito. Deus traz pessoas verdadeiras, mas cheia de pecado para edificar o muro. Porque é o que estava acontecendo. Neemias estava lá trabalhando com pessoas que ainda estavam no pecado, igreja. Sacerdotes que estavam com estrangeiras. Pessoas que eram para estar dizimando e não estavam. Pessoas que estavam com a vida torta e era o povo de Deus. Que tinha acabado de chegar da Babilônia, estava no pecado, estava no erro, mas estava construindo o muro. Estava no pecado, mas estava construindo o muro. Neemias não estava muito preocupado ainda com o pecado deles, porque sabia que depois ele ia tratar com o pecado deles. Neemias se preocupa em edificar os muros. Será que você está preocupado com a bagunça que está lá dentro da sua casa? Primeiramente, você tem que se preocupar se as pessoas aí fora estão falando de você. Levanta o muro, coloca as portas, não deixe que ninguém fale da sua e da minha vida. Ninguém tem que saber da minha e da sua vida, quem tem que saber é Deus. Neemias estava preocupado em levantar o muro e colocar as portas. E o que acontecia lá dentro era ele que iria resolver, ele era governador. E quem vai resolver o meu pecado e o seu é Deus. Será que você está preocupado em proteger a sua família? Mas não. Muitas mulheres chegam aqui e falam mal do seu marido para o pastor. Eu quero largar do meu marido, eu quero divorciar, meu marido não presta, meu marido não faz isso, meu marido é isso. Tá o muro derrubado, mostrando toda a vergonha que está acontecendo dentro da casa. E se você é a mulher de Deus que veio aqui nessa tarde da bênção para ser abençoada, Deus está mandando você dizer, você não tem que expor a vergonha do seu marido, a vergonha do teu filho, a vergonha da sua casa. Você tem que levantar o muro, colocar as portas. E é Deus que tem que saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Porque ninguém vai te ajudar, só Deus. É verdade. É só Deus. E quando você pensa que a pessoa coloca a mão no seu ombro e fala, tadinha, coitadinha, ela está gostando da derrota que você está contando para ela. Ela está aplaudindo a sua derrota. Então levanta o muro nessa tarde. Não deixe ninguém falar da sua casa, da sua família. Faça como Neemias, levanta o muro, fecha as portas e quem vai cuidar de você é o próprio Deus. Glória a Deus. Depois de 52 dias, igreja, o muro é edificado, as portas são todas fechadas. Tinha várias portas no muro. Não era uma só. Porque tinha várias entradas. Tinha, né? Vamos fazer de novo o terceiro templo. Várias entradas e todas as portas estavam queimadas.
E quando você mora numa casa que não tem muro e não tem porta, qualquer um entra. Verdade ou mentira? Só tem como você bloquear a ação do inimigo na minha e na tua vida se você, fechar a boca. Não falar o que está acontecendo com você. Você fecha as brechas e ninguém entra a não ser Deus. Porque, igreja, o ser humano, ele é tão pecador, ele é tão voltado para o mal, que ele não torce para a sua vitória. Ele torce para a sua derrota. O ser humano não aceita que você esteja melhor do que ele. Ele quer que você esteja pior do que ele. Ele tem que estar melhor que você. Você tem que estar para pior. A não ser quem tem o Espírito Santo. É só quem tem Deus que quer você feliz. Que quer ver você feliz. Que chora com a sua derrota. Neemias estava chorando. Estava com depressão, estava triste. E o rei olha para a cara de Neemias e fala: por que você está triste, Neemias? Eu nunca te vi triste. Porque os irmãos dele estavam na miséria. Será que tem homem e mulher de Deus do teu lado que vai ficar triste com a sua situação? Que pode ser que não seja miséria, mas o casamento destruído, o marido que não liberta. Será que tem um Neemias do seu lado que pode falar: fecha as portas, vamos subir esses muros, vamos fechar as brechas? Não, igreja, é difícil. E você que não tem o Espírito Santo, você não sabe saber e discernir quem é de Deus e quem não é. Diferente da gente que é batizado com o Espírito Santo. A pessoa, ela acha que nos engana, mas a gente que tem o Espírito Santo, a gente sabe quem é de Deus e quem não é. Quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. A gente tem um raio-x da pessoa. Não adianta a pessoa chegar aqui com aquela cara de santa, dizendo que é boazinha, dizendo que quer ajudar. Mas a gente sabe, ela está aqui para nos destruir. Vamos vigiar. Aí o que a gente faz? Fecha a boca. Não fica contando a nossa vida para ela. Porque ela não é um Neemias, ela é um Sambalate, ela é um Tobias para destruir a obra do Senhor. Deus está falando poderosamente com nós nessa tarde. Pronto, fica pronto o muro e as portas em 52 dias. Se você estudar toda a história de Neemias, você vai ver que Neemias, junto com o sacerdote Esdra, ele era sacerdote e era escriba, ele escrevia as leis, igreja. Ele repetia tudo que já estava escrito da lei de Moisés, ainda que perderam os livros. Esdra tinha toda a Bíblia na cabeça dele e ele reescrevia e ele sabia toda a história para ter um recomeço. Só quem conhece a palavra de Deus pode te ajudar a ter um recomeço na sua vida. Você fica dando ouvidos para pessoas que nem conhecem a palavra de Deus. Só pessoas que conhecem a palavra de Deus podem te ajudar. A Bíblia vai dizer que Esdra faz a leitura do livro, todo se arrepende, chora, manda as estrangeiras embora, os sacerdotes que estão com as estrangeiras. Quem estava no pecado se arrepende, pede perdão para Deus. E repara o pecado que estava dentro do templo. O muro já estava levantado. Agora vamos reparar a casa? A sua vida só vai ser reparada quando você parar de falar da sua vida para os outros. Quando ninguém vai saber da sua vida, igreja, o lado de dentro vai ser restaurado. O lado de dentro vai ser restaurado. O pecado vai sair, porque a presença de Deus vai chegar. Não deixe o inimigo fazer parte da sua vida. Não deixe o inimigo. Peça para Deus o batismo com o Espírito Santo para você identificar Sambalate e Tobias. Para você identificar quem é Neemias. Fecha as portas. Levanta os muros. Não tem como você vencer, igreja, se você não fizer assim. A história de Neemias, se você estudar, você vai falar: meu Deus, eu tenho que ser como Neemias, eu tenho que edificar a minha casa, reestruturar aquilo que está perdido. Às vezes é lá no quarto, é na sala, é na cozinha. Quando não é briga na cozinha, é no quarto, é na sala. É o buraco, é as brechas que está lá. Mas porque você está contando para o vizinho, está contando para aquele que bate nas suas costas, fala que é teu amigo. Para! Fecha a boca, igreja. Fecha a boca. E a Bíblia vai dizer que Neemias, quando estava levantando os muros, igreja, durante 52 dias, eles não trocavam as suas vestes.
Ele não tinha tempo nem de trocar as vestes, ele e os irmãos que construíam o muro. Porque um minuto que eles trocavam de roupa, vinha um inimigo e matava. E não conseguia levantar o muro. Então, eles deitavam com as armas na mão, com a mesma roupa, do outro lado da ferramenta e revezava. Enquanto um trabalhava, o outro era a guarda. Tinha uma equipe que, quando estava na mão na massa, a outra estava de vigia. Quando nas brechas, as famílias. Porque o Neemias colocava o chefe de família, os filhos e a esposa. E o pai não vai querer que mate a esposa. E os filhos de Neemias foi muito sábio, muito inteligente. Então o amor de Neemias por Israel, por Jerusalém, pelo tempo foi tão grande, que Deus deu a ele capacidade para levantar aquele muro. Nós só vamos vencer. A casa de Deus só vai ser edificada. Os muros só vão ser edificados. Pessoas de Deus só vai nascer aqui dentro quando a gente fechar mais a nossa boca. Vai sair o pecado, vai sair o erro, vai sair tudo que não presta. E vai ser formado mulheres e homens de Deus neste lugar. Aleluia, eu recebo. Eu recebo, igreja. E aonde você estiver me ouvindo, seja como Neemias, fecha as brechas. Aonde você está deixando uma brecha aberta para o inimigo saber da sua vida. E assim eu encerro, igreja, que já é 4:05, 4:08. Eu creio que Deus deu ensinamento para as mulheres de Deus nessa tarde. Nós vamos fechar mais a boca, dobrar mais o joelho, orar mais, falar com Deus mais, pedir para Deus estratégia, para a gente levantar os muros, para a gente colocar as portas que estão quebradas. Deus vai nos dar a condição de levantar muros, de colocar portas de bronze, de ferro, aonde o diabo não vai ter poder para entrar. Aleluia, receba nessa tarde. Satanás não vai ter poder para entrar, porque vai ser a porta de bronze, de ferro. E assim eu entrego essa palavra e que todos possam ter sido abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.